Copa os gramados são péssimos, em geral. É. Olá, internauta da Jovem Pan, conforme prometemos, mais uma edição de Pergunte ao Vila. Professor Marco Antônio Vila, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Um pouco resfriado, mas tudo bem. Mas o time tá correndo, marcação forte. E o Santos ganha hoje ou não ganha? Olha, hoje pela primeira vez cometi um pecado quase capital. Votei no nosso bolão aqui para me recuperar, que eu injustamente estou mal colocado. De forma injusta, pus 1-0. 1-0. Mas vou torcer pelo Santos. É isso aí. Professor, olha, o Marcos Mazzolani, as perguntas já estão chegando, ele pergunta o seguinte: Professor Vila, caso todos aqueles que cometeram o crime de lesa pátria fossem a julgamento, e considerando que o senhor fala sempre muito mal do presidente do Supremo, da rota do frango com polenta, é isso? Isso. Quem seria o legítimo julgador, professor? Não, é bom lembrar que no caso do presidente do Supremo, ele fica até setembro, só e acabou. Chegou em setembro, fora, né? Quer dizer, ele continua ministro, mas não preside mais a casa. Quem passa a presidir a casa é Carmen Lúcia. A ironia do destino, que vai ser engraçado, é que ele vai jogar o impeachment ainda. Claro que para ele seria bom que o impeachment fosse até lá para ser final de setembro, outubro, que aí ele estaria fora da presidência do STF e, como manda a Constituição, da presidência de um processo de impeachment. Não, para azar dele. Ele chegou ao Supremo pelas mãos do criminoso Lula e agora vai presidir o julgamento do impeachment, que destruirá para todo sempre o projeto criminoso que acabou favorecendo quando ele foi para o STF. Essa é a contradição que vai ocorrer agora. A presidência do julgamento é meramente formal. O que interessa é a ação do relator que vai fazer a acusação. Tem lá, depois fala um, fala outro. Ele tem que ter como modelo, eu tenho insistido, Sidney Sanches de 92, que presidiu, né, o julgamento e tal. Ele tem de fazer, ele não vota, não tem uma interferência direta no processo. Ele tem de ser uma espécie de última instância lá naquele momento de qualquer dúvida que possa ocorrer. E o julgamento começa, parece, tudo indica, dia 25 de agosto. Demorou muito, né, professor? Demorou muito, porque não há uma lei específica para a Constituição de 1988. A lei aplicada em 1979 é para a Constituição de 46, é considerada recebida pela Constituição de 88. Porém, parte dela, né? O rito é uma conjunção do CPP, do Código de Processo Penal, da Constituição e da Lei 1079. Precisamos de uma lei do impeachment adequada à Constituição de 88. E lembrando que desde que ela foi promulgada, melhor dizendo, a 5 de outubro de 88, nós já tivemos 2 processos de impeachment. Primeiro de Fernando Collor, lembrando que na sessão de
29 de dezembro ele acaba renunciando, mesmo assim a exceção se estende até a madrugada do dia 30. Ele é inabilitado para o exercício de funções públicas por 8 anos e agora em 2016. Portanto, não dá para a gente continuar achando que o Congresso não consegue produzir uma lei do impeachment. Esse é um problema da nossa Constituição. Vários artigos não foram regulamentados, entre outros esse. Professor Vila, tem aqui uma questão interessante do Renato Aparecido. O senhor acha que o rei Roberto Carlos deveria cantar na abertura da Olimpíada e não esses artistas que vão cantar? Olha, ao menos ele é mais importante na história da música brasileira e mais conhecido internacionalmente. Acho que decaiu muito. Quando vem a Anitta, eu nunca ouvi a Anitta. Para mim, a Anitta é a Anitta Garibaldi. Eu me lembro de todos os episódios que envolvem Garibaldi, aqui a Revolução Farroupilha, a unificação da Itália, etc. Tal de Giuseppe Garibaldi. Agora, mas é aquelas coisas, né? Vai ter. Essas aberturas sempre são ufanistas, qualquer país vai fazer isso. Mas pelo cenário, tudo indica, e nós temos problemas hoje mesmo, estão tendo problemas de segurança lá no Rio de Janeiro, os problemas vão continuar durante todo o processo da Olimpíada e tal. Vai ser uma Olimpíada feita assim, vai empurrando com a barriga. Começa oficialmente no dia 5 de agosto, apesar que muitas modalidades começam antes, como o caso do futebol e tal, né? Mas vai ser uma tragédia. Eu acho que a grande questão é que o Brasil é sede, sabemos que o Brasil seria sede desde 2009, e o fundamental não era todas aquelas construções, tudo aquilo que se gastou dinheiro. Fundamental para nós, era fundamental para os corruptos, né? Para aqueles que trouxeram a Olimpíada para o Brasil, o chefe da quadrilha lá de São Bernardo. Para esse, sim, era fazer aquelas grandes edificações, ganhar muito dinheiro, roubar, desviar, dinheiro para o partido, dinheiro para o próprio bolso, dinheiro para a família e tal. Mas para nós, o importante era desenvolver o esporte olímpico brasileiro. O esporte olímpico brasileiro em 2006 está igualzinho ao que estava em 2009. Ou seja, infelizmente, nós vamos ter mais medalhas que as outras vezes, porque a delegação é maior, você faz os jogos na sua própria casa, só que o resultado vai ser muito ruim e enganoso. Professor, o Ismael Pereira de Moraes faz a seguinte questão. O senhor acha que todo esse dinheiro da corrupção vai um dia voltar ao Brasil? Não, dificilmente. É esperar que um morcego doe sangue, né? É mais fácil o morcego doar sangue do que o dinheiro voltar. O Saci cruza as pernas, as velhas piadas do passado. Isso é impossível. Não vai voltar parte. Mas voltando parte, já é bom. Agora, mais do que isso, quer dizer, junto com isso, melhor dizendo, é ter uma legislação que impeça essas tragédias, porque a gente corre atrás do prejuízo, né? E sempre acaba perdendo, porque o corrupto consegue jogar o dinheiro em algum lugar que você não consegue encontrar. É fundamental que o Estado brasileiro construa um arcabouço legal que impeça a sucessão desses grandes atos de corrupção. Isso se repete sistematicamente. Está na hora de acabar com isso. Basta você ter um arcabouço rápido, uma justiça rápida, que você enfrenta a corrupção, porque a corrupção aumenta por causa da impunidade. Professor, o Adriano Santos diz o seguinte: apesar de toda a corrupção na época da Olimpíada, para se fazer a Olimpíada, a senhora acha que a Olimpíada vai conseguir resgatar um pouco o orgulho do brasileiro? Tem toda aquela história, né? A Copa do Mundo também, né? Vai. Vão tentar fazer o possível, já estão fazendo o possível tal, né? Vai ter gente que vai chorar no pódio, vai tocar o hino, vem a bandeira, mas olha, pelo clima que está o Brasil, pela crise política, crise econômica, crise ética, irritação com as autoridades, dificilmente o clima ufanismo vai pegar. Claro que vão tentar criar toda a força, até porque tem anunciantes que jogaram muito dinheiro na questão das Olimpíadas. Mas tudo indica, o cenário está dizendo que o clima ufanista é Brasil, vai furar. Ninguém vai acreditar nisso e tal. E claro que o Brasil vai ter no total mais medalhas que teve nas outras Olimpíadas, volto a dizer. Né, porque a delegação é maior, disputa em casa tal, mas no geral o resultado do Brasil vai ser muito ruim, infelizmente, não por causa da falta de esforço dos atletas, muito pelo contrário, é que nós não construímos um espírito de desenvolvimento do esporte olímpico, né? E alguns deles era muito fácil, não? Bastava 1% do que se gastou nas obras da Olimpíada, mas não havia interesse de quem promoveu, porque eles queriam roubar, eles não queriam, como não querem, desenvolver o esporte olímpico. Na verdade, eles não querem nada, eles odeiam o Brasil, são ladrões. Então, o intuito deles de qualquer atividade, de qualquer ação do Estado, primeiro é roubar. O resto para eles é secundário. O nosso ouvinte internauta Alexandre Reis Souza pergunta para o senhor professor sobre as 10 medidas de combate à corrupção que o procurador Deltan Dallagnol leva à frente, já entregou ao Congresso Nacional.
Eu acho que são boas ideias para começar a discussão. Não estou dizendo que em total elas têm de ser aprovadas da forma como foram apresentadas. Há muitas discussões, inclusive, sobre algumas delas. Mas o importante é o fato em si. Tem lá 10 medidas, de forma muito sucinta, sintética, sumária, para enfrentar a questão da corrupção. É um excelente ponto inicial de discussão de combater a corrupção. Pode-se ter discordar de uma ou outra, melhorá-la, né, uma ou outra, mas ali está o essencial. Me parece que são medidas extremamente moralizadoras. Ou nós moralizamos a República e caminhamos para um dia proclamá-la, ou a República vai ficar ad eterno em crise. O Paulo César Nogueira pergunta se o Brasil já perdeu a luta contra a corrupção. Não, eu acho que nós demos uma melhoradinha. Por incrível que pareça, nós conseguimos melhorar um pouco, né? A coisa deu uma melhorada. Porque a ação da Operação Lava Jato nos últimos 2 anos é uma clara demonstração disso, tal. Houve uma melhora considerável, mas ainda a luta é muito grande. Então, aquela questão do cachorro correr atrás do rabo. Me parece que a ação da justiça tem de ter severa, dura, tal. Mas nós temos de construir, volto a dizer, um arcabouço legal que impeça a ação de corrupção. Não dá para a gente correr atrás do prejuízo. A gente tem de impedir que o prejuízo ocorra. Ou seja, melhorar a legislação que combate a corrupção e dar punições severas. Por exemplo, eu sempre digo, e não é obsessão, não, é uma constatação, que é diferente. Se o chefe do Petrolão, Lula, pegar uma condenação severa, só ela tem um efeito pedagógico fabuloso. O ladrãozinho lá na Câmara dos Vereadores, numa pequena cidade no interior brasileiro, vai pensar 2 vezes antes de roubar, porque ele sabe que o Lula foi preso em regime fechado. Por isso que a prisão do Lula é condição sine qua non. Não só para combater a corrupção, que é muito importante, mas para dizer que nós vivemos uma democracia. Porque se todos são iguais perante a lei, não é possível que o chefe do Petrolão, do maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, continue livre, leve e solto, falando bobagem por aí, tomando suas cachaças. Ele pode tomar as cachaças que ele quiser, mas ele vai estar na cadeia, e lá é mais difícil beber. Professor, rapidinho, o Ney Araújo e o Beto Abreu pedem para o senhor fazer só um resumo, um comentário sobre a crise na USP. A situação é grave das estaduais, pergunta. USP, Unicamp e Unesp, especialmente a USP. A USP foi fundada em 1934 por Armando de Salles Oliveira, teve um papel fundamental de civilização do Brasil, de formação de quadros e técnicos, depois de mestres, doutores, né? O papel que ela tem no Brasil é extremamente importante em campanhas como na década de 50 pelo ensino público e gratuito, porém, desculpe, ultimamente a USP está uma tragédia, eu acho difícil reformá-la. Professor, eu estou péssimo, desculpe. Quer encerrar? Vamos deixar para a próxima? Deixa para a próxima. Professor, obrigado mais uma vez. E vai cuidar dessa garganta, viu? O Santos vai ganhar do Flamengo hoje, você vai gritar gol ainda. Cuidado, viu? Tá bom. Muito obrigado. Bom, você, internauta da Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai voltar proximamente com mais um Pergunte ao Vivo e todos os dias no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Um abraço.